somos a Bemisa e desenvolvemos oportunidades minerais no Brasil. Hoje, estamos presentes em todas as regiões do Brasil e contamos com mais de 1.150 colaboradores diretos em uma história de 17 anos de dedicação, conquistas e busca pela excelência. Temos como base de nossa cadeia de valor a exploração mineral. Desde a nossa fundação, realizamos mais de 215 mil metros em campanhas de sondagem. Hoje, a Bemisa se consolida como uma empresa que cresce de forma sustentável por meio da inovação e da melhoria contínua de processos. Acreditamos no enorme potencial geológico brasileiro e que existem muitas oportunidades ainda a serem desenvolvidas. Corcase se consolida no segmento de mineração como uma importante fornecedora de insumos de sondagem para a geologia.
Estamos presentes nos principais players do mercado da mineração, desde a extração na praça de sondagem, passando pelo transporte, garantindo a segurança dos dados geológicos, até o armazenamento de testemunhos de sondagem, seguindo altos padrões de qualidade, meio ambiente e economia. Nosso propósito é agregar valor ao processo produtivo das maiores empresas de extração de recursos naturais. Fabricado com total eficiência e insumos de alta qualidade, nossos cases são feitos de material 100% reciclado e recicláveis. São leves e ergonômicos, e sua produção está inserida dentro das normativas ISO 9001, garantindo o total comprometimento do time de colaboradores. Investimos em tecnologia e inovação, com a intenção de tornar nossos produtos cada vez mais adequados às necessidades do setor. E para isso contamos com um laboratório que possibilita a realização de análises de qualidade e total respeito ao meio ambiente. A fábrica está estrategicamente localizada próximo aos principais portos, facilitando sua logística até nossos clientes. Conheça nosso portfólio de produtos no site e fique por dentro da Core Case em nossas redes sociais. Core Case, Sustainable Core Box. Agora nós convidamos Giovana Nina e Matheus Violante, da Newsfield Brasil, para falar sobre as atribuições do geólogo em uma consultoria ambiental. Matheus é técnico em Química pelo IF, bacharel em Geologia pela UFRJ e desenvolveu monografia na área de agrogeologia e atualmente atua no ramo da consultoria ambiental como analista ambiental júnior. Giovana é bacharel em Geologia pela Universidade Estadual de São Paulo, desenvolveu monografia na temática de vulnerabilidade de aquíferos e atualmente atua no ramo do gerenciamento de áreas contaminadas. Bom dia, pessoal. Desculpa a enrolação. A gente veio aqui apresentar, em nome da Newfields, nossa palestra chamada As Atribuições do Geólogo em uma Consultoria Ambiental. Vai ser mais uma conversa, é uma palestra mais para o pessoal mais jovem, que está agora na graduação, principalmente. E queria aqui me apresentar. Já teve a introdução, mas eu me formei aqui na UFRJ faz pouco tempo, sou recém-formado, e estou trabalhando agora no ramo da consultoria ambiental, sou analista ambiental júnior. E pode... E eu sou Giovana, eu sou geóloga também, formada pela USP. Tenho atuado aí já faz quase 5 anos nessa área de gerenciamento de áreas contaminadas. E antes de começar, a gente gostaria de falar um pouco sobre a empresa para vocês. Pode passar. Então, a Newfields é uma consultoria ambiental especializada em gerenciamento de áreas contaminadas. A gente está atualmente com 18 anos de atuação no Brasil, uma empresa que começou nos Estados Unidos e hoje em dia atua independente aqui no Brasil. A gente trabalha com casos complexos, muitas vezes judicializados, e buscando sempre inovação e a resolução dos conflitos de forma inovadora. A gente vai passar aqui rapidinho o manifesto da Newfields só para vocês conhecerem. O som. Acho que tá, não sei se... Ah, não, tá no negócio? Ah, boa.
Matheus. Então, aqui, alguns dos nossos números no Brasil. A gente está atualmente com 5 escritórios no país, mais de 200 projetos concluídos no Brasil e na América Latina, e, como eu comentei, 18 anos de atuação aqui no Brasil. Pode passar. Então, para começar, a gente vai explicar um pouquinho sobre o que é o gerenciamento de áreas contaminadas e como que o geólogo atua dentro desse âmbito. Primeiro de tudo, o que é uma investigação e o que é um passivo ambiental? Para identificar um passivo ambiental, que nada mais é que uma contaminação que a gente encontra no substrato, tanto na zona insaturada, que seria o solo, as rochas, como a zona saturada, a gente precisa fazer uma série de etapas de investigação. Todas essas etapas, elas são sequenciais e elas são definidas por essas 3 resoluções que eu coloquei aqui embaixo, a CONAMA 420, a BNT 15515 e a decisão de diretoria da CETESB, que é o órgão ambiental estadual de São Paulo, mas acaba guiando bastante das nossas atividades no país inteiro. Então, para iniciar, a gente faz uma avaliação preliminar, que nada mais é que um levantamento de informações. Você vai a campo, observa a área, vê se tem algum tipo de risco, alguma fragilidade, e levanta informações quanto ao contexto dessa área de estudo, né? Então, desde quais atividades são executadas naquela área, quanto à parte que o geólogo mais atua, que é a caracterização do meio físico. Essa caracterização ela não vai só ficar na avaliação preliminar, como ela vai se estender por todas as etapas, já que a gente vai conhecer cada vez mais sobre como é a interação dessa contaminação com o substrato. Então, depois da avaliação preliminar, vem uma investigação confirmatória que, como o nome diz, tem o objetivo de confirmar se existe ou não algum tipo de contaminação. Em seguida, a investigação detalhada, que vai detalhar ali a extensão daquela contaminação e como ela interage com o subsolo. E aí, algumas outras ações que vêm desde a avaliação de risco à saúde humana, se será necessário algum tipo de remediação e algum tipo de monitoramento. Passando agora mais para a atuação do geólogo dentro do GAC, para fazer a caracterização do meio físico, é muito importante que a gente se atenha a esses 3 pontos. Primeiro, qual que é o nível de intemperismo da área? A área é uma área tropical com com nível alto de intemperismo ou não? Qual que é a gênese do solo e quais que são as ordens dos estratos? E, principalmente, também, qual que é a litologia em que aquela área está inserida? Qual que é o contexto geológico regional daquela região? Para, então, fazer uma investigação mais local, a gente vai seguir com as sondagens e coletas de amostras. Quando a gente vai a campo, é muito comum a gente fazer essa atividade. Não é nada diferente do que quem trabalha com a mineração conhece. A gente vai tirar ali um testemunho, muitas vezes mais raso do que a mineração tira, que a gente está procurando estudar ali, principalmente a zona insaturada, então, antes de chegar ali no lençol freático. E a gente vai descrever como que estão ordenadas as camadas, quais que são as características, já sempre procurando por algum indício de contaminação. Tem algum resíduo misturado ali naquele solo? Tem algum pedaço de alguma coisa, por exemplo, plástico, e tentar entender qual que é a dinâmica daquele subsolo. Aqui a gente trouxe algumas imagens. Essa é uma sondagem que a gente estava fazendo para delimitação de uma área de resíduo, onde o resíduo foi enterrado no solo sem nenhum tipo de preparação anterior, então não foi colocado manta, nem nada do tipo, o que, obviamente, é danoso ao meio ambiente e pode causar uma contaminação por lixiviação desse resíduo. A gente consegue ver ali, pela imagem já consegue ver a plasticidade, né, desse material. E ali na última imagem à direita, vocês conseguem ver alguns pedaços que eram pedaços de couro. Isso é num contexto de uma antiga fábrica de couro. Eu vou colocar esse vídeo. Esse equipamento é o equipamento que a gente usa para determinar se existem compostos orgânicos voláteis nesse resíduo, que, obviamente, são compostos bem difíceis de lidar, e a gente precisa saber para determinar qual que é a toxicidade desse resíduo. Ixi, não estou conseguindo. Faz aí. Desliga o som. Olha, vocês observam o número desse equipamento? Ele vai subindo, ele vai indicando para a gente que tem bastante composto orgânico volátil
nesse resíduo. A gente não consegue saber, com base nessa utilização de PID, qual é o composto que está no resíduo, né? Mas ele ajuda a gente a saber onde coletar as amostras e determinar onde seria o pior cenário. A gente sempre busca o conservadorismo quando a gente está fazendo uma investigação ambiental, para, obviamente, saber qual seria o pior cenário e não assumir que o melhor cenário seria o cenário total. Então, agora já passando para a parte da zona saturada. O aquífero, obviamente, ele e a água superficial, eles têm uma conexão ali entre a recarga e tem uma interação direta com o solo. Então, é importante você primeiro caracterizar como que é a zona não saturada, para depois você entender como que é a zona saturada. Você vai ali fazer uma investigação de quais que são as camadas da zona saturada, qual que é a permeabilidade, principalmente dessas camadas. A gente tem uma diferença no fluxo da água subterrânea, quando uma camada é plástica, argilosa, contra uma camada que é mais arenosa, mais permeável. É importante você entender se tem ali alguma camada selante que vai impedir seu contaminante de migrar verticalmente, ou se vai ter uma migração livre verticalmente. Além disso, que não está demonstrado aqui na imagem, a gente também tem os aquíferos cristalinos. É importante você entender se tem ali alguma falha ou fratura que pode carregar esse contaminante para outros locais. Acho que eu vou adicionar só uma questão aqui que você falou, por exemplo, de uma camada selante. Então, assim, o papel do geólogo é extremamente importante ali naquele momento, porque se você tiver uma boa ideia de como é que funciona, né, como são os estratos da área que você está estudando, e se por acaso seu contaminante tiver a tendência de migrar para baixo, né, se ele for mais denso do que a água, às vezes não é interessante você perfurar uma camada dessa selante, porque você pode remobilizar esse contaminante para um extrato que ainda não tem presença dele, né? Então, assim, eu só reforçando aqui a importância do geólogo nesse tipo de trabalho com GAC. Além desse ponto, que é muito importante a gente sempre ter em mente, o geólogo ele vai atuar diretamente ali no posicionamento dos poços. Para instalar um poço de monitoramento, não basta só escolher ali uma profundidade e furar o poço. A gente precisa entender qual é a nossa camada que a gente está tentando identificar algum tipo de contaminação. Ali no fundo do poço, a gente tem um filtro, né, que vai ser a camada, basicamente, que você vai restringir para que a água entre somente daquela camada. Então, o geólogo precisa ajudar para definir qual que é o ordenamento das camadas. E a posição geográfica, é verdade. Além disso, após a gente definir onde vão ser os poços, a gente vai fazer a amostragem de todos esses poços. Nessa imagem, a gente está fazendo a coleta de um poço de monitoramento, utilizando uma bomba peristáltica, que atualmente é o equipamento mais utilizado para amostragem de poços de água subterrânea, porque é um material que permite a menor taxa de contaminação cruzada. Todos os equipamentos que são descartáveis, então é um equipamento muito utilizado atualmente. Aqui dando exemplo, né, de alguns dos outros produtos que a gente trabalha muito e atua bastante, né, a gente vê ao longo da graduação a questão de sensoriamento remoto, né, geoprocessamento, mas quando a gente chega na ambiental, a gente vê que é importantíssimo justamente essa questão de você entender geograficamente, espacialmente, né, tanto em planta quanto em seção, né, e hoje em dia, com muitas ferramentas 3D, você ainda consegue uma modelagem assim avançada, você entender como que está a distribuição dos contaminantes, dos compostos químicos, por exemplo, na água subterrânea, que a gente lida com frequência, né, mas também no solo, na água superficial. Aqui é um exemplo, tá, gente? É só um mapa conceitual que eu peguei ali, o bloco J, né? Todo mundo aqui que estuda aqui no fundão na geologia está familiarizado. E ali é um exemplo de um mapinha que eu fiz com pontos alocados, onde está sendo feito um monitoramento hipotético ali do composto cobre, dissolvido na água subterrânea. E esse é um exemplo de mapa prático que a gente entrega com frequência, né? Pode passar, por favor?
E aqui é um outro exemplo também, só que um pouquinho mais preciso, de uma delimitação de pluma de contaminação. É uma pluma de isoconcentrações, então, ali na direita da imagem, né, é possível ver ali, a imagem em amarelo é o limite, né, de dentro para fora, o limite de 20 microgramas por litro ali do composto hipotético, né, do níquel, e mais no centro seria de 40 microgramas por litro. Então, assim, isso é importante, porque aí você entende qual é a distribuição da sua pluma de contaminante, você entende se pode estar tendo migração, se essa migração está indo para um corpo de água superficial, né, um afloramento de água, né, e também entender ali, às vezes, a origem, a fonte dessa contaminação, né. Só adicionando um ponto, a gente, durante todas aquelas etapas que eu mencionei que fazem parte do GAC, a gente vai sempre fazendo esses desenhos de pluma. Por quê? Geralmente a gente faz um monitoramento por ano ou 2 por ano, e aí a gente consegue ver o avanço dessa pluma e definir se ela está, de fato, migrando para alguma outra área. Ou se está tendo atenuação natural, que pode ocorrer, dependendo do composto. Exatamente. Além dessas plumas horizontais, que a gente chama, né, a gente precisa fazer, como exigência do órgão, plumas verticais. Então, aqui eu trouxe um exemplo que a gente fez, uma pluma de contaminação vertical de bário dissolvido. Vocês conseguem ver as camadas. Essa parte do poço que está mais grossinha é o filtro. Então, ali mostrando em quais camadas cada poço está pegando. Aí você já consegue observar que, numa camada mais profunda, a contaminação não está chegando. Então, provavelmente, não está ocorrendo ali uma migração vertical. A gente também trabalha muito com análises estatísticas, né? A parte da geoestatística é importantíssima, ainda mais quando a gente está lidando com uma gama diferente de compostos. Então, assim, é muito importante sair da graduação, quem quer trabalhar na área ambiental, assim como geólogo, sair já tendo um conhecimento bem profundo, né, que é algo que a mineração também tem muito em comum, né, com a ambiental, porque a gente lida justamente com essas concentrações, com essas faixas de valores, com anomalias, principalmente, porque o minério não deixa de ser uma anomalia, né? O ponto de vista é bem similar, né, com o ambiental. Então, a gente tem que entender se aquela distribuição é normal, se ela é normal no sentido assim, se é esperada, né? Se é esperada para a área onde você está, com base nas rochas que constituem, no solo que constitui aquela região. Então, é muito importante esse tipo de análise e a gente faz com muita frequência também. Por fim, a gente trouxe aqui alguns exemplos da aplicação da geofísica também para a área de meio ambiente. Aqui a gente tem um modelo 3D de HPT. E à direita, a gente tem quando a gente executou um MIP em uma das áreas que a gente trabalha. E, com isso, a gente consegue concluir várias coisas. São vários sensores. Um deles, por exemplo, quando a gente observa uma anomalia, que é o DELCD, em azul escuro, quando a gente observa uma anomalia nesse sensor, provavelmente está relacionado à presença de compostos orgânicos, então ele é muito benéfico para esse tipo de investigação. Mas também ali a relação entre o HPT e a pressão piezométrica permite que a gente conclua quais que são as camadas mais permeáveis, que vão ter uma pressão piezométrica mais baixa, e as camadas menos permeáveis. E agora, comentando um pouquinho, né, dos conhecimentos necessários para um geólogo trabalhar na área ambiental, né, eu gostaria aqui até de agradecer a palestra do professor Valeriano, porque foi um exemplo muito bom, assim, aprofundado mesmo, né, de como é que a expertise do geólogo é importante nesses casos, muito importante, principalmente para entender, né, o que é natural, o que não é natural, e toda a geodinâmica, né. Enfim, aqui são exemplos, né, que eu puxei da grade curricular daqui, da UFRJ, né? Então, todos os alunos vão passar por essas matérias. Então, matérias importantíssimas, obviamente, geologia e meio ambiente, geoconservação, porque dá a base para o que a gente trabalha, mas também hidrogeologia, geologia de engenharia. A gente trabalha muito com poços e trabalha no subterrâneo, trabalha com essa dinâmica de solubilização, né, de compostos do solo para a água, por exemplo, né? Geoprocessamento e sensoriamento remoto, nem se fala. Eu acho que qualquer área da geologia hoje em dia precisa de um conhecimento aprofundado, né?
Geofísica também, vários métodos assim de precisão, como ali aquele exemplo do HPT, né, são utilizados. A geomorfologia, para entender toda a dinâmica também da superfície, como ela se relaciona com a superfície freática, né? Pedologia e sedimentologia, para a parte toda dos solos, a química dos solos também. Geoquímicas e petrografias, né? Porque é o pão com manteiga do geólogo. Geoestatística e saúde e segurança também, nos trabalhos de campo, sempre importante, né? Ainda mais que a gente lida com alguns compostos que exigem um cuidado especial. E outros assuntos que quem gosta dessa área tem que buscar por fora, né, são gerenciamento de áreas contaminadas, especialmente, né, que até a engenharia ambiental não vê tão a fundo assim, né, mas ainda assim eles têm um contato maior. Química e físico-química é importantíssimo, né, para qualquer geólogo mesmo, eu acho que até em qualquer outra área, não só na ambiental. Mas outras questões, como direito ambiental, ordenamento político, né, e governamental, também são importantíssimas para você entender como argumentar com o argumental, como você consegue fazer essa ponte, né? Porque muitas vezes a gente está tentando entender se ali existe de fato uma contaminação antrópica, né? Ou se é algo natural. Pode passar? Pode dar mais um. Né? E aqui só dando uns exemplos, né, gerais de aplicações práticas do conhecimento do geólogo, por que um geólogo numa consultoria ambiental, né, trabalhando com GAC, ele é importantíssimo. Então, a gente vai falar de compostos orgânicos, né, e apesar de o geólogo da mineração, por exemplo, né, não ter muito contato, né, o geólogo de petróleo, obviamente, tem mais contato. Mas a grande maioria dos compostos que a gente trabalha, mesmo que não sejam relacionados diretamente ao petróleo, muitas vezes são derivados. Então, você entender a constituição química do petróleo e suas frações, né, é importante até lá na frente, quando você está lidando com uma contaminação, por exemplo, de um combustível ou um solvente. Né, eles têm uma dinâmica completamente diferente dos compostos minerais, né? O estado físico é uma delas, mas ele, na média, no geral, não é esperado. Né? Você não espera encontrar petróleo em qualquer solo, em qualquer região. Pode passar. Um pouco diferente dos compostos inorgânicos, que a gente tem muito mais familiaridade, né? E esse sim a gente espera encontrar. Então, eu trago até um exemplo ali, né, de teores elevados de ferro no solo são normais. Quem é o material que originou aquele solo? É um basalto? Bom, então a gente pode até esperar teores elevados de ferro. Né? É um arenito? Bom, depende do arenito. Será que ele era um arenito que tinha muito ferro, ou que em algum momento, né, da história geológica dele, algum fluido rico em ferro percolou e precipitou ali? Né? E tem exemplos que a gente já de cara a gente fica, olha, tem que buscar mais a fundo, tipo um gneiss. A gente sabe que tem ferro, que tem minerais, né, biotita, por exemplo, que ocorrem muito comumente no gneiss, mas quanto de ferro tem, sabe? Então, isso requer aí um estudo mais aprofundado. E muitas vezes a gente cai nessa questão do background ambiental, que como que a gente vai saber se aquilo ali é antrópico ou se é natural. Então, você tem que fazer estudos de rocha, de solo, você tem que buscar áreas de controle, né, de fora ali, você tem que entender todo o histórico que também cai nessa questão desses desastres ambientais, que a gente, às vezes, fica preso no histórico da área, né? Ainda mais quando são áreas extensas, você tem que entender todas as indústrias que passaram por ali. E, para fechar com essa discussão, que é bem filosófica, né, mas que é importantíssima, porque o trabalho do geólogo é um pouco isso, bem subjetivo, a gente tem que buscar muito a fundo essas informações. Né? Mas eu trago exemplos de 3 minerais, né, galena, arsenoperita e cinábrio, e assim, eu pergunto, o que todos esses minerais têm em comum? E a resposta, talvez, para alguns aqui mais óbvia, seja, eles são minerais de minério, né? Ou, pelo menos, são minérios de outros compostos, como arsenoperita, minério de ouro. Então, a galena é um mineral minério de chumbo. Cinábrio pode ser também de mercúrio. Mas, além disso, outra coisa que eles têm em comum é que eles têm, né, grande concentração de elementos problemáticos, né, para a saúde humana, para a ecologia. Então, galena tem bastante chumbo, a arsenoperita, o arsênio é um grande problema também, o cinábrio, o mercúrio. E quando você é um geólogo, mesmo que você não seja da área ambiental, mesmo que você esteja trabalhando, por exemplo, na mineração, você tem que entender isso, você tem que entender a dinâmica do seu resíduo, sabe, do seu minério.
e até para você tratar dessas questões, como que você está dispondo o seu resíduo, ou às vezes não é nem o resíduo, né? Então, a indústria, por exemplo, de metais nobres, ela muitas vezes utiliza, né, nos métodos de extração, alguns compostos que são muito agressivos, né, para o meio ambiente. Então, às vezes, o problema não é nem com o resíduo, com o minério, é com algum dos insumos da indústria. Então, é importantíssimo olhar esse olhar do geólogo, né, independente de qual área vocês forem atuar, seja na ambiental, ou seja na mineração, no petróleo. É importante ter esse tipo de conhecimento, esse tipo de questionamento também. Só complementando também, importante a presença do geólogo para entender a constituição química dos minerais que estão envolvidos ali naquela geologia regional, para poder argumentar, justamente como o Matheus falou, com o órgão ambiental e justificar com embasamento teórico o porquê a gente está falando que aquela contaminação não tem relação com o nosso cliente, por exemplo. A gente tem um caso, trazendo aqui de exemplo, de um cliente nosso que está instalado ali no quadrilátero ferrífero e o órgão ambiental veio cobrar uma multa em cima deles por contaminação de ferro. Então, é sempre importante ter ali um geólogo para balizar essas discussões e falar, olha, mas calma lá, a gente está em cima do quadrilátero ferrífero, encontrar ferro na água superficial e na água subterrânea é esperado, sabe? A gente não está aqui num local comum. Então, é muito importante conhecer a constituição química dos minerais e das rochas que estão presentes ali. Pode encerrar. E agora, para encerrar, né, falando mais da questão prática para o pessoal que está para se formar e que tem interesse de trabalhar nessa área, de conhecer como é que é a consultoria ambiental, a gente vai falar brevemente do programa de estágio da Newfields. Pode passar. Newfields Brasil. Temos treinamentos teóricos e práticos, né, como parte do programa do estagiário, participação em vários projetos, atividades de campo, né, avaliação de desempenho, feedback. É muito importante isso dentro da empresa, né? Essa conversa com o pessoal mais experiente a gente tem com bastante frequência. A remuneração também, temos outros benefícios. E, como outros benefícios além desses, trabalho em formato híbrido e tem um alto índice de efetivação. Nós dois somos exemplos, né? Fomos estagiários da Newfields, hoje somos efetivados. Assim como os 3 sócios da empresa que começaram em outro país e acabaram trazendo a Newfields para o Brasil e, futuramente, emancipando da matriz. E ali são os nossos 3 principais valores. Acho que pode passar. E quem quiser concorrer à vaga de estágio, quem quiser mais para frente se aplicar, ali temos as vagas, né, que são publicadas no LinkedIn, então vocês podem seguir a página da Newfields no LinkedIn e também podem enviar e-mail para o Para o e-mail do RH. Para o link ali embaixo. Acho que é isso, né? Sim. Gente, muito obrigado. Só antes de finalizar, eu só queria dizer que a gente trouxe uma palestra bem simples para vocês, porque a gente acredita que o meio ambiente ainda é um tema recente na geologia. Muitos geólogos nem entendem qual que seria a nossa atuação no meio ambiente e qual que é a nossa importância. Então, a gente queria abrir para perguntas, justamente para discutir mais sobre esse assunto. Alguém tem alguma pergunta? Temos 5 minutinhos para perguntas, comentários. Que software e que ferramentas vocês usam para mapeamento e para sensoramento remoto, além de monitorar as plumas? Principalmente o QGIS, né, que é um software aberto, gratuito. Então, é algo que todo mundo já pode começar a praticar a partir de agora. E tem muito site. Não, mas é importante, né? O QGIS para geólogo, vocês não vão... vocês vão ver QGIS em qualquer lugar que vocês forem. Então, é importante já se aprofundar, né? Quem tiver acesso ao ArcGIS, por algum laboratório também é legal, mas a gente usa muito o QGIS, ele atende 100% às nossas necessidades. Mais alguém? Bom dia, meu nome é Daniel. O tipo de contaminante que vocês estudam é geralmente associado ao... Vocês descobrem por métodos geofísicos ou é por causa dos contratantes de vocês? Os contratantes já têm mais ou menos um tipo de contaminante ali atrelado a ele. Desculpa o termo, não é o melhor termo, mas tipo assim, o contratante ele trabalha com uma coisa e é aquilo que
provavelmente vai ser um contaminante da área? Então, tudo isso começa com o levantamento de informações. Então, a gente vai entender ali quais que são os insumos que aquele cliente utiliza no seu processo, quais que são as indústrias que passaram antes naquele local, se existiu alguma, e quais eram os insumos que essa outra empresa utilizava. E, geralmente, ali na primeira campanha de amostragem, a gente vai fazer um programa analítico completo. Analisar todos os compostos possíveis, tanto os orgânicos quanto os inorgânicos, para entender se tem qualquer coisa ali, basicamente. Então, geralmente, a gente descobre a contaminação por meio de amostragem, e a geofísica ela vem como um método secundário para ajudar a delimitar. Muitas vezes, com os postos, a gente não consegue delimitar totalmente a pluma, e a delimitação da pluma é uma exigência do órgão ambiental para seguir com o processo antes de remediar ou adicionar ali alguma medida de controle institucional, que é basicamente uma intervenção pacífica, né, passiva, que você não vai fazer nada na área, mas você vai, por exemplo, restringir o uso da água, por exemplo, ou restringir algum tipo de escavação. E aí a geofísica entra para delimitar essa área onde está a contaminação. Bom dia, tudo bem? Eu sou Maria, sou geofísica. Eu fiquei curiosa em relação ao método que vocês trabalham aí de geofísica. Eu não conheço, HPT. O MIP. Isso. MIP. Além disso, eu queria saber qual é, né? E, além disso, eu queria saber, além dele, se vocês trabalham com outros métodos, se vocês têm o equipamento in-house e vocês subcontratam. E acho que é isso. A gente trabalha com vários métodos. Assim, obviamente, vai depender do nosso cliente e o que ele está disposto a executar ali na área, mas a gente, basicamente, pode trabalhar com vários métodos, vai depender ali da profundidade da nossa camada, né? Às vezes, a gente, quando está com uma contaminação muito profunda, o lençol freático muito profundo, tem métodos que não vou ajudar porque são muito rasos. Mas, geralmente, a gente trabalha com diversos métodos. O MIP, ele basicamente é uma união de vários sensores. Você vai instalando pontos em diversos locais do site, né? Pontos de interesse, e o sensor ele lê de cima para baixo qual que é a intensidade do sinal de acordo com cada camada. E daí a gente interpreta em cima disso. Mais alguém tem alguma pergunta? Não? Então, obrigada, Matheus, Giovana, pela palestra.